Com a chegada do feriado de 12 de outubro, muitas pessoas fazem caminhadas até a cidade de Aparecida. Só no mês de setembro, 900 romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra. Por conta desse movimento, a concessionária que administra a rodovia iniciou uma campanha de conscientização sobre os cuidados que devem ser tomados durante o percurso na beira da pista. A CCR Nova Dutra, que é a concessionária responsável pela rodovia, não recomenda que os romeiros utilizem a Dutra para chegarem até Aparecida. De janeiro a setembro deste ano já foram registrados 5 acidentes envolvendo os romeiros e 2 pessoas morreram atropeladas aqui na Dutra. Quem vai dar mais informações para a gente é o Otton Siqueira, que é o coordenador de interação com o cliente da concessionária. Otton, são justamente esses os perigos dos romeiros trafegarem pela rodovia? Isso. Esse ano nós já registramos de janeiro até setembro 5 acidentes envolvendo romeiros, né? Desses 5, 2 foram fatais, um envolvendo um grupo de ciclista, o outro envolvendo um romeiro caminhando no acostamento ao longo da rodovia, né? E são esses perigos, né, que justamente esses perigos da rodovia, porque os veículos muitas vezes eles utilizam o acostamento para retomar o controle do seu carro, porque muitas vezes eles, por uma distração, seja por celular, seja por mexer no som, eles acabam utilizando o acostamento para retomar o controle do seu veículo. Muitas vezes eles levam uma fechada e para eles evitar um acidente, eles utilizam o acostamento para não bater no carro que acabou fazendo essa manobra brusca, né? Então, muitas vezes, se tem romeiros na rodovia, eles acabam sendo surpreendidos e acontecendo um acidente do motorista atropelando este romeiro que está no acostamento. Por mais que vocês não recomendem a Dutra para os romeiros fazerem essa caminhada, vocês estão fazendo uma campanha de conscientização com os motoristas, né? Sim, nas praças de pedágio nós estamos distribuindo folhetos, né, para os motoristas, alertando sobre a presença de romeiros na rodovia. E além desses folhetos, nós temos faixas ao longo da rodovia, dicas de segurança na CCR FM 107.5, tudo para evitar que aconteçam acidentes e que o motorista seja alertado e tenha atenção, porque essa época temos muitos romeiros caminhando pelo acostamento. Quais são as dicas de segurança para os romeiros? É importante que os romeiros, ao caminhar pela Dutra, né, ele caminhe sempre no sentido contrário ao tráfego, né, caminhar em fila indiana o mais longe possível da faixa de rolamento. Se ele tiver a oportunidade de caminhar no canteiro lateral, que ele caminhe no canteiro lateral, né, use roupas claras para ele ser visto, né, é importante que ele seja identificado pelo motorista e à noite ele interrompa a sua caminhada, não caminhe de noite, não caminhe na chuva, né? Espere a chuva passar ou então espere a luz do dia para isso. E a concessionária, né, ela sempre reforça que ela não recomenda essa prática de fé, né, na rodovia Presidente Dutra. Existe um caminho hoje que é a Rota da Luz, que vai de Mogi das Cruzes até Aparecida, é um caminho muito mais seguro do que a Dutra, justamente porque é um caminho que não tem o tráfego intenso que a Dutra tem. Então o romeiro caminhando lá, ele está muito mais seguro do que caminhando aqui na rodovia Presidente Dutra. Outra dica importante também é para o romeiro que se atentar aos trevos e acessos, né? São lugares onde o motorista ele passa em alta velocidade, então ele tem atenção em atravessar sempre um acesso e quando se aproximar de um trevo também, ao atravessar a alça de acesso ou a alça de saída, ele ter atenção ao tráfego e os carros de apoio. Eles não permanecerem no acostamento, aguardarem seus familiares e um posto de serviço, que é um local seguro. O acostamento é só em caso de emergência, além de ser muito perigoso também para o carro de apoio. Muito obrigada, Otton. Só neste mês de setembro, a concessionária já registrou 900 romeiros que passaram aqui pela rodovia com destino à Aparecida. E para este mês de outubro, o número deve ser maior. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Você que está ligando agora, não acompanhou o início, olha, é muito importante a gente não auto-sabotar, porque a gente perde o bonde da história, né? E eu tinha deixado para a Lília aqui uma pergunta sobre o pensamento. A gente deve liberar o pensamento ou deve ter reservas, deve ter medo dele? A gente tem que controlar esses nossos pensamentos.
E isso, inclusive, é o que a gente chama de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente começar a distinguir quais são aquelas emoções que estão aparecendo, as emoções que estão influenciando na nossa forma de pensar e agir, para entendê-las, compreendê-las, né? E conseguir que o nosso raciocínio, que os nossos pensamentos não tenham esse impacto dessas emoções, que a gente consiga fazer essa distinção. Isso que é o fundamental. Tem duas coisas aí que ajudam muito. É essa questão de controlar as emoções, de cuidar da inteligência emocional e autoconhecimento. Porque quando você se conhece o suficiente, você começa a entender por que você está, por exemplo, demorando a dar uma resposta numa reunião, numa situação de trabalho. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar em tudo isso. Tem uns camaradas que têm a resposta na ponta da língua, né? Agora, na campanha eleitoral, a gente viu muito isso. O cara falava um negócio, o outro, tum, já estava com aquilo ali pronto. Será que também ser tão ágil assim não é uma coisa perigosa? Porque fala-se irrefletidamente, né? Exatamente. Nem sempre você dá a primeira resposta significa que você também está deixando de se autossabotar. Pelo contrário, às vezes a sua autossabotagem é exatamente você falar demais. É você falar sobre coisas que você não entende, é você falar em momentos inoportunos. Então, a autossabotagem, ela é muitas vezes ligada a essa questão de você demorar mais, de você ter menos resultados, mas muitas vezes você também estar lá o tempo todo se pronunciando, falando coisas fora de hora, também é um tipo de autossabotagem. Eu tenho certeza que lá do outro lado tem um rapaz apaixonado, uma moça apaixonada, e eles costumam esconder os sentimentos, achando que se falar para o outro que ama, se falar para o outro que gosta, vai acabar levando o parceiro a enjoar. A gente deve abrir os sentimentos todos, até na hora de lidar com o amor? Claro que deve. Que baita sabotagem não falar para o outro o que a gente está sentindo, né? A gente tem que aprender a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e falar sobre eles. Isso é fundamental. A gente não é treinado para isso, né? A gente não é treinado a olhar e falar sobre emoções. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente começa a aprender a olhar para as nossas emoções, a gente controla elas. A gente entende os momentos em que elas estão aparecendo, que é o que a gente chama de gatilhos. Existem situações que disparam algumas emoções, principalmente as negativas, né? Quando a gente olha para esses acontecimentos e para as emoções, a gente aprende a lidar com eles. E as emoções boas têm que ser repassadas, até para que a outra pessoa consiga entender o que você está sentindo, o que você está querendo, para que esconder o jogo, né? Tem gente que acha que é cafona, né? Falar para o outro assim, eu te amo. Aí o sujeito pode, do outro lado, falar, qual é? Mas eu acho que se a pessoa tiver segurança no que está falando, eu te amo com toda a segurança do mundo, vai fazer um bem a si próprio e não vai ficar depois falando, eu devia ter falado, devia ter falado. Exatamente. E aproveitar fazer um gancho, falar dessa relação no trabalho. Por quê? Porque ainda tem muito líder que é meio chefe, que acha que não tem que elogiar sua equipe, que acha que não precisa falar bem do que as pessoas fizeram. Bem lembrado. Né? E na verdade é o contrário. Autoridade, né? Exato. Acha que perde a autoridade, mas o camarada é movido a estímulo também. Exato. E o feedback positivo, ele ajuda as pessoas a eliminarem essa autossabotagem. Por quê? Porque quando você fala para a pessoa o que ela fez bem, no que ela realmente domina, quais são os comportamentos que ela tem que fazem diferença ali no ambiente de trabalho, seja para a execução ou para a própria equipe, você está dando para ela um reforço de que aquilo é bom. Então, você está dizendo para ela que ela pode utilizar mais esse mesmo comportamento, que ela pode fazer mais dessa mesma ação. Isso potencializa o que ele tem de bom e evita a autossabotagem, porque ele vai parar de ter aquela dúvida. Lembra que eu falei que é nosso crítico falando você é ruim nisso? Quando a gente fala para a pessoa, você é boa nisso, você dá certeza para ela continuar agindo assim. E aqui fica uma dica, inclusive, para quem é pai, mãe, tio, quem tem criança em casa. A gente pode fazer isso desde sempre com as crianças. Então, ao invés de você cobrar de uma criança, por exemplo, poxa, tirou 9, dava para ter estudado mais e tirar 10. Nossa, eu conheço gente assim. Que você está fazendo o quê? Chora porque tirou 9. Exato. Porque fica tão pressionado pelos pais que... E com isso você está minando a autoestima da criança. Então ela corre o risco de desenvolver essa autossabotagem para o resto da vida. Então, ao invés de fazer isso, elogia.
Foca no que a pessoa tem de bom. Então, pega essa criança e já elogia pelo 9. Parabéns pelo seu esforço até aqui. Claro que você pode estudar mais, que você pode se dedicar mais, mas o que você fez até aqui foi fantástico. Então, fazer esse reforço é fundamental. Eu li um livro, assim que tive meus primeiros filhos, tenho 3, um agora adolescente, mas 2 já me deram netos. É um livro chamado Pai Minuto. Ali era ensinado o seguinte: você não pode deixar de chamar a atenção nos momentos em que é necessário, mas chame a atenção em apenas 1 minuto e depois exalte as coisas boas que ele tem. É por aí? A coisa assim funciona melhor? Funciona. E nas equipes funciona exatamente assim. Então, a gente tem que fazer voltar para o rumo, né? Falar do que foi ruim, mas com um aspecto de construção, aspecto positivo. Então, é você pegar esse aspecto do que aconteceu e falar, olha, o que eu espero de você é isso, que é uma coisa diferente, isso vai ser melhor para você por N fatores. Então, é você explicar e fazer com que isso seja construtivo, para que isso seja bacana. Então, tem como pegar qualquer situação ruim, né, na hora de educar, seja educar um filho, seja educar alguém da sua equipe, e transformar isso em algo positivo. E aquele que recebe lá o toque, né? Não deve ficar lá pelos cantos remoendo, poxa vida e tal, parará, papá. Chega e reage à altura, fala, olha, eu realmente não tinha imaginado, mas vou procurar fazer da melhor maneira possível, pelo que você está orientando. É por aí que funciona, né? Exato. Só que quando a pessoa já sofre de autossabotagem e você só dá um feedback negativo para ela, o que você está fazendo? Botando numa depressão profunda. Você está reforçando que ela tinha razão com aquela crítica interna dela. Então, ela realmente vai sair dali achando que ela é péssima, que ela não vai conseguir nunca realizar nada melhor. Então, você reforça o negativo. Então, tem que ter todo esse cuidado. Por isso que eu insisto muito na questão de fazer o feedback do que deu errado, mas de forma positiva. Colocando, olha, você tem capacidade de fazer mais. Eu acredito em você, eu confio no seu potencial. Você quer ajuda? Então, tudo isso, a gente trabalhar nas pessoas, ajuda com que elas realmente desenvolvam, né, suas potencialidades, a sua autoconfiança e vençam a autossabotagem. Isso pode ser ministrado através de coaching, Lília? Sim, através do coaching, através de processos que ajudem no desenvolvimento humano. Então, tem vários processos que vão apoiar esse desenvolvimento. Então, conhecimento é a base, por quê? Porque a partir do momento que você começa a tomar consciência sobre aonde você está ali patinando, sobre onde você precisa melhorar, você começa a desenvolver técnicas junto com um profissional para poder resolver essa situação. Então, assim, autoconhecimento é a base. Busca uma ajuda profissional, alguém que vai te apoiar. O coaching é um desses profissionais. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar, isso serve para qualquer coisa na vida, é tenha objetivo. Porque muita gente, por exemplo, procrastina demais porque não sabe o que está fazendo. Então, passa a semana ali, não estuda, não trabalha, não faz um monte de coisa. Por quê? Porque não tem objetivo. Vai piorando a situação. Exato, e daí a vida passa, o tempo passa, né? E você fez o quê? E isso não tem idade. Então, a gente vê muita gente, por exemplo, que já se aposentou, que já está aí numa vida diferente da que tinha antes e que se sabota, por quê? Porque já não enxerga mais objetivo de vida. E, na verdade, os nossos objetivos de vida, eles só mudam pelas fases. Ô, Lília, foi muito bom você vir aqui para falar com o pessoal a respeito dessa história da autossabotagem. Acho que atingiu muita gente, porque é uma situação complicada, né? A pessoa, às vezes, fica tão introspectiva que não avança, não enfrenta uma situação, né? E foi um caminho muito legal. Gostei. Obrigado. Muito obrigada. A seguir, vamos conhecer uma feira produzida por alunos de um colégio de Tremembé, focada nas profissões. Só um instante.